Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer meio que uma aqui e fala. Na verdade é assim, eu tenho que dar uma saída de casa, fazer algumas coisas. Daí eu resolvi fazer uma maquiagem e conversar aqui um pouco com vocês. Eu queria falar hoje, gente, sobre tratamento psicológico, psiquiatra, né? Mais específico aqui no Japão. Para quem não sabe, eu tenho ansiedade e sofro ataque de pânico e eu tomo remédio para isso. Quando eu me mudei pro Japão, isso começou a ficar pior, né? Tava sem remédio, mudei de vida, uma cultura completamente diferente, não sabia falar a língua e tal. Minha vida mudou por completo. Comecei a ter muito ataque de ansiedade, muito ataque de pânico. Uma coisa que me perguntam muito, até naquele vídeo que eu falei sobre problemas psicológicos, né, depressão no Japão, muita gente perguntou sobre médico japonês, se aqui tem psiquiatra, se aqui tem psicólogo. E sim, gente, aqui tem sim, sabe? Inclusive tem psicólogos brasileiros. Em províncias assim, onde tem mais estrangeiro, né, mais brasileiro, tem sim psicólogos brasileiros, né? Psiquiatra eu já não sei, mas deve ter, em algum lugar desse Japão deve ter, viu? Mas outra questão também que deve ser levada em conta. O Japão, ele não reconhece muitos certificados fora aqui do Japão, né? Por exemplo, de advocacia, essas coisas, áreas da medicina, eles não reconhecem. Então, se você quer ser médico aqui no Japão, né? Qualquer coisa relacionada à área da saúde, tem que fazer medicina aqui, tem que fazer o curso aqui para eles reconhecerem o diploma. Mas enfim, tem sim profissionais da saúde brasileiros, né, que provavelmente estudaram aqui, viveram aqui a vida toda, né, fizeram faculdade aqui, mas são brasileiros, então, sabe, consegue falar português e atendem outros estrangeiros. Porém, isso daí é a minoria. A maioria dos médicos, assim, a maioria esmagadora de médicos são médicos japoneses, né? Como em qualquer outro país. Você vai no Brasil, tem um monte de médico brasileiro. Vai nos Estados Unidos, tem um monte de médico estadunidense e assim por diante. Só que quando eu resolvi buscar tratamento, eu tinha acabado de chegar no Japão. E eu cheguei aqui no Japão sem falar nada de japonês. Nada mesmo, gente. Eu lembro que quando eu precisava ir no médico em qualquer situação, eu sempre ia com o Tsuyako, que é uma pessoa para traduzir, né? Uma pessoa que faz tradução. Quando eu ia no hospital normal, né, no médico normal, sempre os meus empregadores, que são o que a gente chama de tantoshas, as empresas que eu trabalhei tinham tantoshas brasileiros. Então, eles te dão assistência, assim, nessa área também, né? Se você precisar ir no médico, eles vão com você e tal. Só que daí nesse quesito psiquiatra... Puta que pariu! Olha, amor, que eles pegaram! Pega! Tem que comprar, eles destroem todos os brinquedos deles. Só que daí nesse assunto de psiquiatra e tal, eu fiquei meio assim de pedir pra um tantosha me levar, né? Porque é algo assim, sei lá, muito pessoal, né? É complicado, a gente sabe como que japonês e pessoas que estão aqui no Japão há muito tempo reagem a isso, né? Eu fiquei meio assim. Aí eu tinha que buscar um psiquiatra. Eu nunca tinha consultado com um psiquiatra aqui no Japão, porque só psiquiatra pode te receitar remédio, né? E eu tomo remédio, tomava já no Brasil. Mas assim, para minha sorte, nós temos amigos aqui, né? Eu e meu marido, a gente conheceu um casal, né? Que tinha se mudado aqui para nossa cidade recentemente. E na época eles também tomavam remédio. Assim como nós, eles tinham acabado de se mudar, então ainda não tinham um médico, né, que acompanhava eles e tal, e também estavam atrás de um. Conhecemos eles numa fábrica mesmo, trabalhamos junto. Pedro e a Mila, são muito queridos. Eles falam assim Nihongo muito bem, o Pedro principalmente. Nossa, ele rasga o Nihongo, fala, lê, escreve tudo. Aí ele comentou com a gente que ele também estava atrás de um psiquiatra, né? Que ele precisava fazer consulta e tal. Então eu falei, nossa, mas eu também preciso, eu também tô atrás, né? Então se você conhecer um, por favor, me fale, que eu preciso me consultar. Aí ele deu uma pesquisada e achou um psiquiatra em uma cidade vizinha nossa.
cidade vizinha, mas tipo, meio que região metropolitana, assim, no Brasil, sabe? É muito perto, é bem perto. Aí batata, né, gente? Nós fomos junto com ele. Aí eu não precisei, assim, chamar um tantocha pra fazer o meu TCA no psiquiatra, graças a Deus. E os médicos do Japão são assim, se você não sabe falar japonês, você pode levar sim uma pessoa para traduzir para você, né? A pessoa vai entrar na sala de consultório com você, vai traduzir tudo que você falar e tal. E se você não sabe falar nada de japonês, não tá acostumado a ir em médico aqui no Japão, né? Eu recomendo, assim, pelo menos na primeira vez, né? Você ir com um tradutor. Porque termos médicos vai ser difícil você falar. Não tem como você ficar usando o Google Tradutor com o médico o tempo todo, né? Ainda mais quando você tem que explicar seu caso e é algo muito técnico, palavras muito técnicas. E daí, óbvio que, por ser um psiquiatra, ele pergunta todo o seu histórico, tudo que você está sentindo, sobre os seus pensamentos, faz aquela consulta, né? Pergunta se já tomou remédio, como foi teu tratamento. Sem falar que eles te dão uma ficha, você tem que preencher uma ficha gigantesca, que tá tudo em japonês, tudo em kanji. Aí já complica muito a situação, né? Aí como eu fui com esse casal de amigos, aí o Pedro, né, ele fez a tradução pra mim e pro meu marido, preencheu a ficha com a gente e tal, entrou no consultório, explicou tudo. Eu ia falando, ele ia já traduzindo assim na hora. Na hora, o bichinho é foda, viu? O médico me receitou lá uma dosagem de remédio e tal, receitou pro meu marido também. Nas outras vezes que você volta, é um pouco mais tranquilo, porque e daí ele não vai perguntar de novo todo o seu histórico, não vai pedir pra você preencher aquela ficha gigantesca. Você vai perguntar como que foi o seu mês, né? Como que você reagiu aos medicamentos, se estavam te ajudando, se você achava que precisava de uma dosagem diferente ou trocar de medicamento, enfim, essas coisas, né? Meio que uma consulta de rotina, vamos dizer. Vale ressaltar uma coisa, nem todos os médicos japoneses falam inglês, tá? Não sei se só se aplica a médicos brasileiros, porque eu nunca precisei falar inglês com nenhum médico brasileiro, né? Mas aqui nem todos falam, entendeu? Foi uma coisa também que eu fiquei um pouquinho chocada, admito a vocês. Primeiro que eu achei que todo mundo falava inglês, né? Aí depois descobri que não. Aí depois eu pensei, não, pelo menos, né, sei lá, uns médicos e tal, profissionais da saúde devem falar, né? Mas não são todos, tá? Então eu lembro que nesse médico, quando eu fazia ainda consulta com esse meu amigo, no primeiro dia, perguntei pra ele, né, você entende um pouco inglês, né? Aí ele falou assim, choto, né? Um pouquinho. Então eu meio que misturava, assim, sabe? O meu japonês básico com o inglês, assim, e ia indo. Só que daí a maior parte da tradução era meu amigo que fazia, né? Então era mais fácil. Só que daí eu acabei trocando de médico. Eu comecei a ir em um da minha cidade mesmo, né? Porque era bem mais perto. E foi esse amigo meu que achou também aqui. Chegamos aí com ele também. Esse, inclusive, eu estou consultando com ele até os dias de hoje. Às vezes varia. Às vezes é um homem, outras vezes é uma mulher. Mas pra minha sorte, gente, esses daí, eles falavam inglês. A médica, principalmente. Ela fala inglês muito bem. Qualquer coisa que você fale pra ela, ela entende, sabe? Então, explicar pra ela sintomas e como você tá se sentindo se tornou algo muito fácil. Então, por esse motivo, aí eu parei de ir no médico com Suyaku, porque eu consigo me comunicar com esses médicos, né? E também no Japão nós temos isso aqui, ó, que eu até peguei para mostrar para vocês. Que seria a carteirinha de remédio. Todos os remédios que um médico te passa, você vai na farmácia e eles te dão essa carteirinha com esses adesivos assim, ó. Então fica registrado todos os remédios que você toma, que você já tomou, tudo, né? Então, quando você troca de médico, qualquer coisa, você leva essa carteirinha e você mostra pra ele. Ele já vai ter uma ideia de como que é o seu tratamento, né? Do que você faz uso e essas coisas. Do que ele pode, o que ele não pode te receitar. Mas assim, tratamento psiquiátrico aqui no Japão não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Os médicos que eu fui, graças a Deus, eram médicos muito bons.
Eles me atenderam, assim, muito bem. A gente tem aquele estigma na nossa cabeça, né? A gente sabe a opinião, assim, dos japoneses a respeito de problemas psicológicos, né? Tratamento psicológicos e tal. Então a gente tem até aquele receio de ir médicos. E assim, tem médicos ruins sim, não vamos negar. Médico ruim tem no mundo inteiro, né? Uns médicos estúpidos, assim, que parece estar fazendo de favor, né? Não tá recebendo pra fazer aquilo. Porém, tem médicos bons também, né? Do mesmo modo que tem médicos ruins, tem médicos bons. Para minha sorte é que no meu caminho, assim, apareceram profissionais bons. O primeiro psiquiatra que eu fui era um psiquiatra muito bom. Ele era bem atencioso, sabe fazer bastante pergunta. Ele escutava o que a gente tinha para falar, né? Ele era bom, sim. Inclusive, a clínica dele, quando eu cheguei pela primeira vez, eu até me assustei, gente, que tava lotado de gente. Me assustei quanto a isso. Mas de modo bom, né? Que bom saber que as pessoas procuram, né, tratamento psiquiatra e tal, né? E sem falar que nas primeiras vezes que você vai, dá um pouco de medinho, porque tu não conhece bem a língua. Não sabe falar bem, né? Nunca fez um tratamento assim no Japão. Você não sabe como que eles vão reagir, como que vão receber isso, né? É foda, gente. É complicado. Do Brasil, quando eu ia no México, eu levava minha mãe pra ela explicar o que eu tava sentindo, né? Imagine eu aqui no Japão sem saber falar a língua. Sem minha mãe, cara. É foda, é difícil, né? Se você tá no Japão e você precisa de um tratamento médico e você não tá acostumado em médico, essas coisas, a minha recomendação é que você vá com um tsuyaku, com uma pessoa que faça a tradução para você. Pelo menos das primeiras vezes, assim, né? Ao longo do tempo, acredito que você vai se acostumando, você já vai virar paciente daquele médico, ele já vai saber o que você tem, né? E assim, tem muita gente que faz tradução. Pode ser algum empregador, algum tantocha, pode ser um amigo seu, ou então pessoas que cobram para isso, mas não é caro, sabe? Tem muita gente que trabalha com isso aqui no Japão, gente, que trabalha fazendo tradução em médico, levando as pessoas na prefeitura, para tirar a carteira de motorista, sabe? Todos esses assuntos. Tem muita gente que faz isso. Não é difícil você achar na internet, né? Quem faz. Já fui em médico que não sabia falar inglês, já fui sozinha. E é um pouco complicado tu se comunicar com eles, né? Saber o básico eu sei, só que termos médicos já complica, né? E daí, às vezes você tem que usar Google Tradutor e não é uma coisa muito simples, né? Porque você tem que ficar digitando toda hora. Aí o médico vai lá e te responde, daí ele fala um monte de coisa em termos médicos, você fica sem entender paçocas nenhuma, você tem que ficar pedindo pro médico traduzir. Não é uma situação assim fácil, não é uma situação agradável. Tem muita gente que faz tradução por telefone. Até dá, só que é meio complicado, né? Uma tradução por telefone, porque a pessoa ela não vai estar lá presente com o médico, né? Até teve um caso que repercutiu na internet esses dias atrás, que era 2 brasileiros que foram em um médico, não sei de que província, não sei do que se tratava, de que médico que era. Eu não fui a fundo para saber mais da história. Mas eles estavam atrás de um tratamento médico e tal, e eles foram no médico e tinha uma pessoa fazendo a tradução para eles por telefone. Só que daí eu não sei se o médico se estressou, não sei o que aconteceu, cara. Ele não conseguia se comunicar direito com as pessoas e tal. Aí chegou num ponto que ele olhou pros brasileiros e falou: olha, eu recomendo que você vá pro Brasil para fazer tratamento médico, né? Vá pro seu país para buscar um tratamento médico. E isso causou uma polêmica. Teve gente que apoiou o médico, né? Falaram: se a pessoa não consegue se comunicar em Nihongo, não pode levar um tsuyaku, né, presente para fazer a tradução lá com o médico. Não consegue explicar para o médico o que tem, se é um tratamento complicado, sei lá, no coração, na coluna, alguma coisa assim, né? Um tratamento muito sério, é melhor que vá para o Brasil mesmo fazer um tratamento, né, com alguém que te entenda. Já outras pessoas acharam que foi assim falta de profissionalismo, que o médico estava sendo muito arrogante, que ele não poderia falar aquilo. Enfim, dividiu opiniões, né? Eu sinceramente não sei o que pensar, porque por um lado eu acho que o médico foi um pouco arrogante também de falar aquilo, né? Porra, você não fala isso pra um paciente, né, que tá ali com um problema, tá ali provavelmente com dor, né, tá sofrendo. Mas também entendo o lado do médico, porque imagina você, um médico, né, tentando fazer um tratamento sério numa pessoa, você não consegue se comunicar com essa pessoa, não consegue saber o histórico dela, não consegue
saber o que ela tem, passar medicamentos. Se você fizer qualquer coisa errada, você pode levar um processo, né? Então complica, gente. Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar a respeito disso. Assim, eu não conheço esse médico, não me tratei com ele. Não sou capaz de opinar, apenas entendo os dois lados, né? Quando você leva um tsuyaku pessoalmente para fazer a tradução com você é diferente, porque a pessoa tá ali, presente, é mais fácil. Agora pelo telefone eu sei que complica. Então se você precisar ir no médico aqui no Japão, precisar de um tsuyaku, evite fazer isso por telefone, leve alguém pessoalmente, presente com você. A não ser que, sei lá, seja alguma coisa muito simples, mas se for um assunto sério, né? Ou um tratamento mais sério, até mesmo um tratamento psicológico, é melhor que você leve uma pessoa ali com você. Porque o médico vai usar um monte de termos técnicos e você vai ter que explicar exatamente o que você está sentindo, tudo que você está pensando, tudo que você passou, tal. É uma coisa que vai demorar, não vai ser rápido, tá? Então, para evitar estresse assim dos dois lados, é melhor levar alguém. Depois que você se acostuma, aí é outra coisa, aí é diferente, aí beleza, você se acostumou, aquele médico já te trata há um tempão, você pode ir sem mesmo, né? E se você não souber falar japonês, mas entender pelo menos um pouquinho de inglês, é interessante tu buscar algum médico que também entenda. Se ele entender pelo menos um pouco, já torna as coisas um pouco mais fáceis, né? Porque o que você não souber explicar em japonês, talvez você consiga explicar em inglês. Aí você usa o famoso japanglês, né? Fica alternando assim, umas palavrinhas, joga uma palavra em japonês, joga outra em inglês, assim, e a gente se entende. Então aquele medo que eu tinha de buscar tratamento psiquiátrico aqui no Japão, hoje em dia eu não tenho mais. É complicado até no país que você tá, né? Até no Brasil a gente já fica meio receosa, assim, de buscar tratamento. Eu tenho uma história que eu lembrei agora, gente. Eu era adolescente ainda, cara. Eu era super novinha. Por um motivo, eu não lembro qual que foi, eu tive um ataque de pânico. Naquela época eu não sabia o que era. Era de noite e eu comecei a ter um ataque de pânico. Eu lembro que foi fortíssimo. Aí, no dia, eu me acalmei, né? Porque ataque de pânico passa, entendeu? Você sente todo aquele mix de emoções, aquele pavor terrível e tal, mas passa. Aí no dia seguinte, já cedo assim, eu fui no clínico geral. Ele fez uns exames assim, bem mequetrefe em mim, não pediu pra fazer exame de sangue, não pediu pra fazer ressonância, nada. Não pediu pra fazer nada, a gente só escutou meu coração, minha respiração, meu pulso, tarará, tarará. Eu expliquei pra ele tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tinha sentido e tal, eu tava assustada ainda naquele dia. Cara, aquele médico, ele teve a pachorra de olhar na minha cara com a minha mãe, que eu tinha ido com a minha mãe. Ele falou assim, olha, você tá bem, mas você pode ter sentido isso por usar drogas. Gente, eu era super novinha, eu era bem novinha, cara. Eu não usava drogas. Eu não tomava nem álcool, tipo, nada, nenhuma substância lícita ou ilícita, entendeu? Isso veio depois. Ele olhou na minha cara, na cara da minha mãe, e ele disse isso. Eu fiquei sem reação. Ele não me receitou remédio nenhum, tá, sabe? Ele não falou nem pra eu buscar, assim, talvez um tratamento psicológico, nada, cara. Ele pegou e me lançou uma dessa. Detalhes, hospital particular, viu? Puta que pariu, viu, meu parceiro? Daí eu fui pra casa, putaça da vida, assim, né? Sem entender nada do que tinha acontecido. E fui entender que o que eu tinha era ataque de pânico e ansiedade anos e anos e anos depois. É aquela coisa, né? A gente babaca tem no mundo inteiro e ninguém tá livre disso, né? Aqui no Japão, não me deparei com um desses. E se eu deparar, eu vou xingar, não tô nem aí. Só um minuto, vou passar um batonzinho, já volto a falar com vocês. Foi assim que eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico aqui no Japão. Essa foi a minha experiência com médicos japoneses. Ah, esse batom que eu tô usando é o batom Superstay Matte Ink da Maybelline. Pra tirar ele, meu amigo, nem com reza brava. É foda, viu? É difícil, mas eu adoro ele. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa seu like aí, seu comentário, beleza? Se você teve experiências ruins com médicos, deixa eu saber. Porque olha, estamos no mesmo barco, tá? Se você gostou do vídeo, se gostou do meu canal, então se inscreva para não perder nenhuma novidade, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza?
Um grande beijo, abraço para todos vocês e até mais!